Estão a ouvir-me? Sim, sim. É isto, não é? Ok. Então, é um prazer, digo outra vez, estar com vocês. E é um prazer cantar com a minha esposa. E poder servir-vos em família. Não sei se esperem que eu deixe um bocadinho ou preferem que... Não faz, não é? Normalmente aqui Aqui embaixo. embaixo. Se são um bocadinho mais altos que eu. Então, bom dia em casa também, estava ali mais daquele lado, mas espero que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, não apenas lá em casa, mas para todos vocês, possa ser desafiante. Eu vou orar antes de começar, e pegar ao Senhor que possa dirigir então as minhas palavras e o meu coração. Paizinho do céu, Senhor, tal como cantávamos agora, Senhor, eu me entrego a Ti. Amém. E me rendo, Senhor, nas Tuas mãos, para que a Tua vontade e o Teu Espírito Santo possam manifestar-se através de nós. Pai, Tu tens falado disto à minha vida, e rogo, Senhor, que aquilo que tens falado de mim possa ser de inspiração, de encorajamento e de desafio, Senhor, para aqueles que aqui estão nesta manhã. Amém. Que sejas Tu a falar e não eu. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu gostava de vos falar de um episódio da Bíblia que é assim tão famoso, mas tão famoso que até quem não é, isto é este lado, ok? Quem não é cristão ou não vai à igreja conhece esta história, que é tão famosa e deu género até a um tipo de filme, a um tipo de estilo cinematográfico, podemos dizer assim, que o mais fraco, o menos capaz, acaba por vencer e conquistar a guerra, não é? Todos nós gostamos daquilo que em inglês dizemos o underdog, não é? O fim da tabela, não é? O lanterna vermelha que eles gostam de futebol no Brasil, mas que é aquele que está lá em baixo que acaba por conseguir então avançar. Alguém quer arriscar? De quem é que estamos a falar? Ninguém quer arriscar. Então, e se eu fizer assim? Melhor assim? Então, David e Golias. Alguém agora reconhece o que eu estava a dizer? A verdade é esta, é que nós olhamos para muitos filmes e muitas coisas e elas foram inspiradas então neste mítico duelo que aconteceu há milhares de anos, não é? Que efetivamente mostra alguém que não era capaz a conseguir. Nós temos um spoiler, sabemos porque é que David consegue e já vamos ver o que é que isto tem a ver com a nossa vida e como é que como é que há um paralelo entre a vida de Davi, entre este episódio das Escrituras, que está em Samuel 17, 1 Samuel 17, e nós já vamos ler grande parte, mas vamos ler juntos, ok? À medida que vamos caminhando pela passagem juntos. Mas eu gostava que nós olhássemos então para esta passagem, para a batalha e tudo o que está à volta da batalha de Davi e Golias, e perceber como é que isto está ligado à nossa vida e o que é que talvez Deus possa estar a dizer-nos nesta manhã. Antes de lermos a passagem, e vamos ler a partir do versículo 4, 1 Samuel 4 a 5, é o início, eu gostava só que tivéssemos alguns detalhes em mente. Davi, para termos ideia, era o mais novo de 8 irmãos, e não sei se vocês se lembram, mas não apenas em Israel, mas nos tempos idos, nos tempos passados, era o mais velho, tinha direito a tudo. O mais novo, temos pena, figas com as sobras. E então, Davi era o mais novo de 8 irmãos, ele devia ter cerca de 15 anos de idade, pelas contas dos estudiosos, nesta altura, neste episódio. Há aqui alguém com 15 anos de idade? 14, 15, 16? Ninguém? Tu tens? Tu és muito alto, eu já estou a ver daqui que tu és muito alto. Daqui dá para ver, é que Davi não era tão alto como tu. Davi então, de acordo com alguns estudiosos, dizem que ele devia ter cerca de 1,65 m. Ok? E era assim, um miúdo franzinho, pequenino. E nós já vamos ver o que é que Golias lhe diz sobre isto. Então, pensem num rapaz bonito, 14, 15 anos, com 1,65 m, assim franzinho. Ele devia pesar o quê? Vamos arriscar 50, 60 quilos, uma coisa assim do género, não muito mais que isso, não é? Então, vamos olhar então para esta primeira passagem que vamos ler em 1 Samuel 4 a 5, e eu estou a ler na versão BPT, e vamos ver a situação em que Davi se encontra. Então, versículo 4. Nisto, um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus a desafiar os israelitas. Tinha quase 3 metros de altura.
E na cabeça levava um capacete de bronze e no peito uma couraça também de bronze, que pesava 55 quilos. Então não sei se pelas contas que acabámos de fazer ainda há pouco, só a couraça do Golias pesava tanto como o Davi. Okay? Então podemos perceber aqui o desafio que nós já conhecemos um pouco da história que Davi está a enfrentar. Mas esta era a situação em que Davi estava. Era o ambiente que se vivia. Um ambiente de guerra, que não era assim tão estranho para o povo israelita, porque eles constantemente estavam a conquistar ou reconquistar a sua terra, que era a terra prometida, aquilo que se passaria a chamar Israel, que Canaã, aqueles que conhecem a história, vem daí, ou seja, eles continuamente estão a conquistar, começou com Josué, mas é algo que continuamente acontece. O povo israelita está constantemente em guerra, de uma forma regular, porque continua incessantemente a conquistar ou reconquistar aquilo que é a terra que Deus lhes deu. Então, Davi, numa situação mais ou menos cotidiana, para nós não cotidiana, e falávamos há pouco sobre a questão dos refugiados, estamos também a viver algo desse género neste momento. E se calhar alguns de nós, há aqui algum incómodo que está a nascer na nossa vida. E eu quero olhar para o incómodo que apareceu no coração de Davi. Então, nesta situação, mais ou menos cotidiana, há o chamado de Deus, há o incómodo de Deus à vida de Davi. E vamos ver o que acontece. Então, a partir do versículo 17, vamos ler então o que é que está a acontecer. Já agora, lembrem-se, esta situação durava já 40 dias. E Golias vinha de manhã e de tarde desafiar o exército. Já agora, há aqui alguém militar? Não. Ou que esteve no exército? Ok. Uma pergunta. O que é mais importante? A qualidade das armas ou a moral do exército? A moral do exército. Então, a moral do exército, neste momento, está completamente em baixo. Eles olham para um gigante de 3 metros e dizem, nem pensar que eu saio daqui. Ok? Então, era assim que eles estavam. Então, Samuel 17, 1 Samuel 17, e vamos ler agora a partir do versículo 17 também. Então, 1 Samuel 17, 17. E diz assim, certo dia, Jessé disse ao seu filho Davi, vai ter com os teus irmãos ao acampamento e leva-lhes uma medida de grão tostado e estes 10 pães. Leva também estes 10 queijos para o comandante do batalhão. Vê se os teus irmãos andam bem de saúde e pede-lhes que me deem uma prova de que estão bem. Saúl também está com eles e com todo o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, muito cedo, Davi deixou o rebanho ao cuidado de um outro e partiu com as provisões como Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na altura em que o exército se encaminhava para a linha da batalha, lançando gritos de guerra. Os exércitos dos israelitas e dos filisteus tomaram posição para a guerra frente a frente. Davi deixou então as provisões ao cuidado de um oficial e correu para a frente de batalha, a fim de perguntar aos seus irmãos como é que eles estavam. Enquanto falava com eles, apareceu mais uma vez Golias, o guerreiro filisteu da cidade de Gate, a desafiar os israelitas com as mesmas palavras de antes. E Davi ouviu. É aqui que Davi vai ser incomodado. 24. Quando os israelitas o viram, ficaram aterrados e puseram-se a fugir. E diziam, viram bem aquele homem? Está a desafiar Israel outra vez. Até o rei Saul prometeu muitas riquezas a quem o matar. Dará a sua filha como esposa e isentará toda a família de pagar taxas ou impostos. Davi perguntou então aos que ali estavam, que recompensa receberá o homem que matar este filisteu e defender a honra de Israel? E aqui vemos o incómodo que estava no coração de Davi. Afinal, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Então, naquilo que era uma situação mais ou menos cotidiana, uma situação mais ou menos normal para Davi, que era, para já, ele estava a cuidar do rebanho, que era o trabalho dele, regularmente, que deixou ao cuidado de um outro, mas esta questão da guerra, o povo estava em guerra, mais ou menos normal. Ele estava lá, no Vale de Elá, então ele teve que ir até lá tratar disso, ver se os irmãos estavam bem, mas no meio disto, há alguma coisa que deixa Davi completamente incomodado. E que é este incómodo que diz, eu não posso ficar sem fazer nada, eu não posso ficar quieto, eu não posso admitir, eu não posso permitir que alguém venha desafiar assim o exército de Deus vivo. Eu não posso ficar quieto, não posso, ele não conseguiu ficar indiferente àquilo que estava a acontecer. Então, nesta situação cotidiana, Davi é, ou mais ou menos cotidiana, Davi é incomodado e há este chamado à sua vida. E no meio do nosso chamado, e eu coloco ali também, o chamado e o desencorajamento.
Porque muitas vezes, ou a maior parte das vezes, e se nós continuássemos a ler um pouco mais, e nós vamos saltar essa parte, Davi é desencorajado pelo irmão, dizendo, tu és cusco. Não é? É o que o irmão dele diz assim, tu és cusco. Querias era vir para aqui para saber o que é que está a acontecer. Querias vir meter-te. Mas se olharmos para a vida de Davi, na verdade, e para esta passagem, todas as suas responsabilidades, quando ele saiu delas, ele deixou ao cuidado de um outro. E vimos isto 2 vezes nesta passagem. Então, Davi, de coração sincero, está a ser chamado por Deus a fazer alguma coisa e é desencorajado. Ok? Então, o que é que Davi faz? A seguir a ser chamado, Davi então toma uma decisão. Ok? E vamos ler então a partir, e já vos tinha dito, vamos ler partes mais saltadas deste capítulo 17, de 1 de Samuel, e vamos ler a partir do versículo 31. E diz assim, 1 de Samuel 17, 31. Alguns dos homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram dizer a Saul que o mandou chamar. E Davi disse a Saul, meu senhor, que ninguém desanime por causa deste filisteu, porque eu mesmo irei combater contra ele. Mas Saul respondeu, como é que tu vais combater contra este filisteu se não passas de uma criança? E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi disse-lhe, meu senhor, eu guardo o rebanho do meu pai, e quando um leão ou um urso vem e leva uma ovelha, eu vou atrás deles, tiro-lhe das goelas, e quando me atacam, agarro-os pela queixada e dou-lhes pauladas até o matar. Assim como matei leões e ursos, também irei matar este filisteu pagão, porque desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me tem livrado das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. Perante isto, Saul disse-lhe, então vai, que o Senhor esteja contigo. Então Davi, face àquilo que estava a viver, ele tomou uma decisão. Ele foi chamado e ele disse, eu não posso ficar incomodado, não posso ficar indiferente a este chamado que estou a sentir, e então vou ter que agir. Ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão, não é? Ele não podia aceitar que alguém desafiasse assim o povo de Deus, ele toma uma decisão. Ele tinha mesmo que fazer alguma coisa. Não é? Ele olhou para toda a sua vida e percebeu que Deus preparou-me para isto. Então eu vou avante. Então quando ele toma a decisão de avançar, ele então prepara-se. Okay? Ele prepara-se. Vem então a preparação de Davi. E a preparação de Davi começa logo assim. Não é? Nós lemos até o 37, a partir do 38. Saúl entregou a Davi a sua armadura de guerreiro, um capacete de bronze que lhe colocou na cabeça e a couraça para o peito. Davi colocou também a espada de Saúl à cintura por cima da couraça. Mas quando quis andar, não era capaz por não estar acostumado. Disse então a Saúl, não sou capaz de andar com isto, porque não estou habituado. E tirou as vestes de guerreiro e pegou apenas no seu cajado. E depois escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, que meteu no seu saco de pastor e com o funda na mão, avançou para o filisteu. Então, quando Davi está pronto para avançar, não é? E tem a autorização do rei, o próprio rei Saúl, quase para honrar aquela coragem, aquela imprudência de Davi, não é? Aquela loucura que Davi estava prestes a cometer, então o rei diz, ok, pronto, vou-te honrar, vou colocar-te a minha armadura. Não sei se vocês olhamos para isto, quem é que acham que tinha melhor armadura? Os soldados ou o rei? O rei quando chegava à frente de batalha, aquilo quase que era o anjo que chegava, não é? Estava a brilhar, era melhor. E depois ainda lhe coloca a espada. E se nós olharmos novamente para a história, o povo continuamente em guerra, quantos soldados vocês acham que Saúl tinha matado com aquela espada? Dezenas, se não centenas, são milhares. Não é? Então, é uma honra. Ele está a dar a Davi a honra, não, tu vais usar a minha... se vais morrer, ao menos morres com honra, não é? Mas eu acho que era isto que Saúl estava a pensar. Não é? Eu vou honrar a tua bravura. Mas a verdade é que ele diz, não. Eu não consigo fazer assim. Não é? Eu não consigo avançar desta forma. Então o que é que Davi faz? E se nós lemos, que acho que é das passagens que mais intrigantes para mim, matavam-os à palavra, não é? Que acho que nunca pensei a ouvir isto, ou ler isto na Bíblia, mas Davi diz, eu vou levar o meu cajado, que está na minha mão todos os dias, e lembrem-se, quando Davi toma uma decisão, ele lembra-se que Deus o tinha preparado para aquilo, ele pega na sua funda, que ele usava diariamente para afastar os coiotes, os lobos, os animais mais pequenos, não é? Que atacavam o rebanho, e vai buscar 5 pedrinhos. E a preparação de Davi, eu creio que não é apenas o que está para trás, mas é aquilo que ele vai fazer de seguida. Não está na palavra, mas o ribeiro não estava no meio do campo de batalha.
Não se luta dentro do ribeiro. Está perto. Então Davi, e é bom ter os acampamentos perto de um corpo de água. Porquê? Porque é preciso água para alimentar o exército. Então eu vejo Davi a sair da tenda. Isto, passo a dizer outra vez, é a minha interpretação, é a minha sensibilidade a isto. É o que eu acho, não é bíblico, não está escrito. Mas eu vejo Davi a sair do acampamento, a sair da tenda, com o seu cajado, com a sua bolsinha de pastor. O pastor anda com o cajado e com a bolsa de pastor todos os dias. Ele vai até ao riacho. E aquilo que eu imagino, eu gosto muito, eu sou designer de formação, sou muito visual, então eu consigo imaginar Davi a sair e ir apanhar as pedras. Quer dizer, não, essa não. Mas este processo não é um processo apenas de escolher pedras. É um processo de se encontrar com Deus. E dizer, Deus, qual é que é a pedra? Deus, eu posso lançar todas, mas qual é que vai funcionar? Porque a verdade é que Davi devia estar, ok, agora isto é sério. Eu já disse ao rei, agora se volto para trás estou desgraçado. Não é? Já disse nem criar armadura, tenho duas hipóteses, ou fujo ou vou, mas este encontro é tão grande que eu não posso fugir. Então eu imagino Davi a ir encontrar-se com Deus no ribeiro e dizer, qual é que é? Apanhar, esta parece-me. Esta é mesmo, destas 5, esta é a melhor. Ele coloca-as então na sua bolsa e avança. Então, ele preparou-se, não é? Ou seja, ele foi chamado, estava na situação, foi chamado, tomou uma decisão, preparou-se e depois vem o quê? Quando nós avançamos então para fazer as coisas, os desafios e as contrariedades. Não é? Porque não podia ser diferente. Não é? Então, versículo 41. Golias dirigiu-se para Davi, levando à frente o ajudante com o seu escudo. Já estava muito perto de Davi quando reparou bem nele. Não o tomou a sério, porque viu que ainda era muito jovem, sendo bem parecido de belo aspecto. E disse a Davi, sou porventura um cão para me vires bater com um cajado? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E depois acrescentou, aproxima-te que vou dar a tua carne às aves e às feras. Então, quando Davi efetivamente avança na sua decisão, preparou-se, esteve diante de Deus, chega à frente de Golias, e Golias diz assim, oh meu filho, és uma criança. Eu vou dar cá a ti e vou dar aos animais. Não dá para mais nada. Nem dá para mostrar o teu corpo à frente do teu exército, porque eles vão achar, é só mais um. É um puto. Passa a expressão. É uma criança. Não vai assustar o exército. Nem vale a pena. Então, Davi, depois de avançar, depois de se preparar, diz assim, ups, se calhar estou no lugar errado. Mas, a verdade é que, quando Davi avança, Davi é cheio da certeza de quem o chamou. Ele tem a certeza de quem o chamou, de quem o incomodou. Foi Deus. Então, na certeza de quem o chamou e de quem o incomodou, nós vamos ver o que é que Davi diz a Golias. E eu pedi a um dos irmãos que pudesse ler do versículo o 45 ao 47. Por favor, em bom som. Para só vir lá em casa. 1 Samuel 17, 45 e 47. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens apontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Então, na certeza de quem o enviou, Davi não diz apenas eu vou dar cabo de ti. Ele diz como é que o vai fazer e ainda diz, não só tu, mas todos eles estão atrás de ti. Então lembrem-se, deste lado estão os filisteus, deste lado estão os israelitas, aqui está Golias e aqui está Davi. Ok? Então, Golias está de costas para o seu exército, Davi de costas para o seu exército e eles estão a ser observados. E o que ele diz é, tu estás-me a acusar assim, mas lembra-te, eu venho em nome de Deus. Na certeza de quem o chamou. Na certeza de quem o chamou, Davi diz,
Eu não apenas vou matar-te a ti, mas todos aqueles que ali estão. E vocês sim vão ser dados às feras e às aves do céu. Ok? E então, vamos ver então o que é que acontece de seguida, que é temos a situação, temos o chamado, temos a preparação, temos os desafios, temos a certeza de quem o chamou e temos a vitória, o sucesso de Davi. Então, a partir do versículo 48 diz assim: o filisteu dirigiu-se então para Davi a fim de combater com ele. E Davi, por sua vez, correu para a linha de batalha dos filisteus para o enfrentar. Meteu a mão no saco, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra ficou-lhe mesmo cravada na testa e o filisteu caiu por terra. Foi assim que Davi, sem nenhuma espada, derrotou Golias usando apenas uma funda e uma pedra. Depois Davi correu, parou junto de Golias, tirou-lhe a espada e com ela acabou de o matar, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro tinha sido morto, puseram-se em fuga. Então Davi, em resposta ao chamado que sentiu de Deus, de não permitir que ninguém desrespeitasse a Deus, munido das armas a que estava habituado e da certeza de que Deus estava com ele, ele mata Golias e atinge a vitória para a qual foi chamado. Então, David, e vocês conseguem visualizar isto, Davi corre para o lado dos filisteus, Golias está virado frente a frente com os filisteus, e os filisteus veem Golias a cair. Eles não percebem, porque eles só olham, Golias é enorme, não é? Acho que eles não percebem, mas quando veem Golias a cair, eles fogem, começam a correr de medo. Se lemos a seguir, e não vamos ler, paramos aqui a nossa leitura, mas vemos que o exército israelita depois foi atrás deles e mataram-nos a todos. Então, por causa da certeza de que Deus o tinha chamado, Davi enche de confiança, porque foi chamado por Deus. Sim. Então ele quis a sua vitória. Então, vimos a situação em que Davi estava, o chamado que ele sente, a decisão que ele toma, a preparação, os desafios que ele enfrenta, e depois, por causa da certeza que ele tem de que foi Deus que o chamou, ele atinge então a vitória. E vocês perguntam, Tito, no início tu disseste, vamos ver um paralelo, o que é que isto tem a ver com a minha vida, não é? Com a nossa vida. Então, a verdade é que durante a nossa existência, durante a nossa vida nesta Terra, existem situações ou fases da nossa vida que nos deixam intrigados. Eu não sei quantos vocês estão intrigados com o que está acontecendo no Ucrânia neste momento. Eu estou incomodado. Pode ser uma injustiça que estamos a ver acontecer, pode ser alguém a passar por necessidades, pode ser o sofrimento de alguém ou tantas outras coisas. A verdade é que, tal como Davi, nós podemos estar a viver uma situação mais ou menos normal, que não nos deixa indiferentes, apesar de estar dentro daquilo que é o normal da nossa vida. Então, estamos a ver esta situação que nos incomoda. E neste incómodo, ao nos aproximarmos, ou queremos saber mais sobre o que está a acontecer, nós somos chamados também a fazer alguma coisa. Há este incómodo que nos diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Há esta coisa, este sentimento que cresce em nós, que diz, tu tens que avançar neste sentido, tu tens que fazer isto. Mas tal como Davi, e quando sentimos este chamado, também há aquela coisa que nos diz, se calhar não, mas não é bem assim isto, se calhar não funciona, se calhar não dá. Eu sou um bocadinho assim, confesso. Quando Deus me incomoda lá, assim um desafio um bocadinho maior, diz, mas já viram, já pensaram sobre isto, já... Ou alguém diz, isto não é bem assim, isto não é bem para ti. E eu acho que nós passamos por isto. Então, podemos estar a viver uma situação, Deus pode estar a incomodar o nosso coração e depois, sempre, constantemente, há alguma coisa que nos vai dizer, pensa melhor. Mas a verdade é que nós estamos a sentir isto. E face ao que estamos a sentir, tal como Davi, nós não tomamos uma decisão de fazer alguma coisa. Seja levantar uma oferta. Foi. Então, nós tomamos uma decisão de fazer alguma coisa e, porque tomamos a decisão de fazer alguma coisa, precisamos de nos preparar. Para alguns, seja, eu tenho que reajustar as minhas finanças para poder dar esta oferta, ou eu tenho que reajustar o meu horário de trabalho para poder vir limpar a igreja ao sábado, ou vir limpar a igreja no outro dia, ou fazer parte da ação social, ou para estar num pequeno grupo, ou porque preciso ir fazer voluntariado aqui ou ali, então nós preparamos isto. Ou outros até, que são chamados para servir a Deus no tempo inteiro, têm que dizer, pronto, eu tenho que ir para o Instituto Bíblico, tenho que ir para o seminário. Não é? Então há esta preparação que é necessária. Mas a verdade é que nós às vezes ficamos presos na preparação. E pensar, não, eu só posso avançar quando? Eu só posso
ser voluntário quando atingir isto, quando estiver super preparado. Mas a verdade é que se olhamos para a vida de Davi, Deus construiu a vida de Davi, e agora vamos para o contrário. Deus construiu a nossa vida, porque quando Ele nos chamar, nós estamos prontos para avançar. Davi não avança com a espada de Saúl. Davi avança com aquilo que estava na sua mão todos os dias. Eu sou designer. Okay? Estudei design. Como é que vocês acham que eu comecei a servir a Deus? A dançar. Estou a brincar. A ser designer. Vocês olham para mim e percebem que isto de dança não ficou muito bem. Então, eu comecei a servir a Deus com design. Porque era aquilo que eu tinha na minha mão para fazer. Eu sabia limpar, sabia varrer o chão, também fiz isso. Sabia carregar cadeiras. Foi isso que eu fiz. Então, é dessa forma que Deus nos chama. Deus chama-nos a usar aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Não é? Então, a nossa preparação às vezes é tão somente começar. Tão somente iniciar a fazer aquilo que Deus nos está a chamar. Davi era um grande guerreiro? Não. Davi foi um dos maiores mestres de guerra que Israel já viu? Sim. Sem dúvida. E nós vamos a seguir um dos maiores estrategas de guerra que alguma vez existiu naquele povo. Era o quando foi lutar contra Golias? Garantidamente não. Garantidamente não. É verdade. Quando avançamos, o que é que vai acontecer? Vamos ter desafios, contrariedades, vamos ser desanimados. Afinal não deu para ir para ali. Olha, não consegui entrar no seminário. Ou, afinal, fui promovido no meu trabalho, tenho que me reajustar de outra forma. Mas a verdade é que se nós nos munirmos, tal como Davi, da certeza que é Deus que nos está a chamar, da certeza que é Deus que está a incomodar e que está a dizer, não, tu tens que fazer alguma coisa sobre isto, então aí sim, por causa de Deus, porque confiamos em Deus, porque sabemos que Ele nos preparou e Ele nos guiará, nós atingiremos também a vitória. Não é? Então, se olharmos para a vida de Davi, podemos entender que nós próprios vivemos situações, alturas da nossa vida. E o que precisamos fazer é avançar na preparação que Deus já nos deu para que possamos atingir a vitória. Porque é Ele que nos chama. É Ele que nos chama. Não é? E essa é a certeza que precisamos ter. É que é Ele que nos chama. Não é? Então, o tema desta mensagem, desta partilha é nós não somos chamados a ser. Davi não foi chamado a ser um super guerreiro, um mestre de guerra, um maior estratega, e ele sabia perfeitamente que tinha... Não. Davi não foi chamado para isso. Davi foi chamado a ir. Então nós não somos chamados a ser pastores, nós não somos chamados a ser evangelistas, nós somos chamados a servir. Não é? Nós somos chamados, sim, na caminhada alguns vão ser pastores, alguns vão ser evangelistas, alguns vão ser, eu não sei como é que expressão vocês usam, recepcionista, ou estar na mesa de som, ou estar a tocar, eu não sei. Mas a verdade é que Deus não te chama a ser, a ir para aqui. Deus chama-te a dar um passo. Amém. Deus chama-te a avançar. Com o que tens na mão, neste momento. Se no futuro vai ser diferente, se no futuro vais fazer outra coisa. Sim, tal como Davi. Davi tornou-se rei. Ele foi chamado para ser rei neste momento? Não. Ele foi chamado, ele já tinha sido chamado para ser rei, a verdade é essa. Mas neste momento foi chamado a ir. Não a ser alguma coisa. Ele foi chamado a fazer alguma coisa. Agora, eu não sei para que Deus te está a chamar a ti, sempre que Deus me está a chamar a mim. Mas há uma certeza que eu tenho, é que eu sei para que é que Deus nos chamou a todos para fazer. E eu gostava que fôssemos então a Mateus 28, 19 e 20, e todos vocês conhecem, a maior parte conhece esta passagem, não é? Em que diz o seguinte. Mateus 28, 19 e 20. E diz o seguinte. Portanto, sejam, não é isto que diz, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo a quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao final dos tempos. Então, vão, portanto, vão. Aquilo que Deus nos chama é a ir. Eu não sei de forma específica, tal como eu vos dizia, mas eu sei que Deus nos chamou a todos a fazer isto. A ir fazer isto. Fazer com que todos os povos se tornem meus discípulos. Então, nós cristãos, não é, aquele é evangelista. Então, evangelizar para o pastor, e eu não foi encomendado, já agora digo-vos isto. Okay? Evangelizar não é para o pastor ou para a família pastoral,
ou para os obreiros, evangelizar aquilo que nós somos. Faz parte de quem somos. Como é que eu não posso partilhar com alguém o melhor que tenho? Quando eu vou lá, quando eu convido gente para ir lá à casa, nós damos o melhor. Nós não guardamos o melhor vinho, nós não servimos nuggets do dia anterior, não é? Nós não servimos nuggets, a verdade é essa. Ou seja, nós damos o melhor. Porquê que nós não fazemos isso com aquilo que nós temos de melhor na nossa vida? E é isso que Deus nos chama a fazer. A todos. Eu não sei os específicos, como eu vos disse. Não sei o que é que Deus vos disse neste processo todo. Mas eu sei que Deus nos está a chamar a ser. A ser e aqui sim a ser. Indo. Okay? Não somos chamados a ser um cargo. Somos chamados a ser o que somos. Indo. Então, nas vossas relações, na senhora da mercearia, na senhora do café, na senhora da escola, nos colégios dos vossos filhos, nos pais dos colegas dos vossos filhos, tudo isso. Os vossos colegas da escola vão e batizem-nos, é? Fazendo os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Então, como é que isto se faz? Há muitas maneiras. Eu gostava de vos apresentar uma, e peço ali ao Pedro então que possa trocar ali a apresentação. Eu gostava então de vos falar de uma oportunidade que vocês podem ter para então cumprir esta grande comissão, não é? Esta passagem é chamada Grande Comissão. Então, falarmos um pouco de como é que vocês podem fazer isto. Obrigado. Então, procurarjesus.net evangelismo na internet. Este é o Ministério. Eu vou só aqui um bocadinho para trás para poder ver melhor aqui vocês também, para ver a apresentação. Então, quando nós olhamos para a Associação Billy Graham, e muitos de vocês se calhar já ouviram falar sobre a Associação Billy Graham por causa do festival que aconteceu em 2018, ou por causa de muitas outras coisas que foram acontecendo. Esta associação faz evangelismo há mais de 60 anos, mas nos últimos 10 anos tem estado, ou 11 anos, tem estado a fazer então evangelismo na internet também. Mas a verdade é que quando olhamos para isto e dizemos evangelismo na internet, o que acontece é que as pessoas ficam, e ver se isto funciona, as pessoas ficam focadas nesta última palavra. Internet. E pensam, isto era incrível para o Pedro, que trabalha com tecnologia. Isto era incrível para a minha prima, que está sem o telemóvel. Ou isto era incrível para o meu cunhado, que trabalha com computadores. Mas a verdade é que o foco deste ministério não é todo a última palavra. É a primeira. Evangelismo. E aí é espetacular para todos. São todos chamados para este ministério? Não. A verdade é esta. Mas o foco é mesmo evangelismo. Ok? Então, porquê evangelismo na internet? Alguém que faça essa pergunta, por favor. Porquê evangelismo na internet? Porquê evangelismo na internet? Obrigado. Então, evangelismo na internet. A população mundial são 7,9 bilhões, ou 1.000 milhões, em Portugal, de pessoas, e 60%, 4,66 mil milhões, 4,66 bilhões de pessoas, são utilizadores da internet. E nós estamos a falar aqui evangelismo na internet e nós falamos português. Então, porquê evangelismo na internet em português? Então, eu não sei porque é que desapareceu ali, mas não faz mal. Então, a língua mais falada na internet é o inglês, 26%, e a quarta ou quinta, não, a quinta ou a sexta, depois anda sempre aqui a bater, são também 4%. Eu aqui, depois, não sei o que aconteceu, mas desapareceu ali os 4%. Tal como o Malai e Indonésio, são 4% de pessoas que falam, ou de utilizadores da internet. 4% dos utilizadores da internet falam português. Ok? 4% de 4,66 mil milhões de pessoas são então mais de 186 milhões de utilizadores da internet que falam português. Eu não sei quanto a vocês, mas acho que mais de 186 milhões de pessoas é um campo missionário com enorme potencial. Concordam comigo? Amém. Então, já agora vocês saberem, e voltar aqui um bocadinho para trás, na Associação Billy Graham, com o Procurar Jesus ou Search for Jesus em inglês, estão a ser servidas neste momento 7 línguas. Que são então o inglês, o chinês, o espanhol, o árabe, o português, o russo e a linguagem gestual americana. Okay? Porque é diferente. Cada linguagem gestual tem, tal como nós falamos português, é diferente para todos. Okay? Então, qual é que é a missão do Procurar Jesus? O Procurar Jesus envolve as pessoas com o Evangelho, criando oportunidades online para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho e aplicar-no às suas vidas. Okay?
qual é que é a necessidade? Então, diariamente, e quando dizemos diariamente, por exemplo, em 2008 ou 2011, ou nesse período, por dia existiam mais de 5.000 pesquisas sobre Deus ou sobre a espiritualidade no Google. Ok? Só no Google. 2008 dá-se o lançamento do Facebook. O fenómeno das redes sociais dispara. Ok? Então, nas redes sociais, e vocês usam, talvez, ou a maior parte de nós usa, muitas redes sociais, como através destes dispositivos, que há 11 anos atrás não eram assim tão comuns, ou com tanta capacidade, nem nós tínhamos tanta internet nos telefones, mas a verdade é que, diariamente, continuam a haver pessoas desesperadas a procurar por respostas e não sabem que Jesus é efetivamente resposta para os seus problemas, para as suas perguntas. Ok? Outra questão ainda é, em 2020, os primeiros meses da pandemia, o Google faz aqui uma coisa estranha a nível de estatísticas, que é, ele pega em todas as estatísticas e diz, se as nossas pesquisas fossem 100 pesquisas, quantas delas eram sobre este tema? E em março, abril, maio de 2020, na loucura da pandemia, né, quando ainda ninguém sabia o que é que havia de fazer, estávamos todos fechados em casa, então, internacionalmente, no Google, de uma forma genérica, essas 100 pesquisas eram sobre pedidos de oração ou pedidos de ajuda. Então, diariamente, há gente desesperada, gente à procura de respostas para aquilo que está a viver. E precisam que alguém lhes diga, Jesus é a resposta. Não é? Então, qual é que é a resposta do procurar Jesus? É que nós temos, a qualquer momento do dia, nestas 7 línguas, gente online que pode então dizer a estas pessoas, podem ajudar estas pessoas que procuram por resposta, a conhecer Jesus e a poderem vir a crescer na fé, a descobrir o Evangelho através dos websites ou das redes sociais. Eu já vos explico um pouco mais sobre o processo. E então, esta é a resposta que existe. Qual é que é o impacto? Então, é que milhares de pessoas, quando eu digo milhares, é milhares de pessoas, todos os dias estão a ser impactadas pelo Evangelho, seja através de um website, seja através de uma landing page, seja de uma página temática que fala sobre um tema, seja através de posts nas redes sociais, que a ideia é que possam impactar a sua vida de alguma forma, faça uma problemática qualquer que os leve a conversar connosco. E então, todos os dias há pessoas a entregar a sua vida a Cristo. Deixem-me dizer-vos, então, antes de falarmos sobre o processo, em 2021 existiram mais de 300 pedidos para cursos online. Okay? Nós temos alguns cursos online que falam sobre os princípios da fé, o beabá da fé, de mais de 300 pedidos e 89 pessoas então, efetivamente, nos responderam. Todos os pedidos são respondidos, ok? Todas as pessoas levam uma resposta. Já vos explicar também mais um bocadinho o processo. Face ao e-mail, mais de 1.600 pessoas enviaram-nos um e-mail, preenchendo um formulário, depois de se lhes ser apresentado o Evangelho e contactaram-nos. Disseram sim, fiz esta oração ou não, tenho mais perguntas. E dessas mais de 1.600 pessoas, 450 pessoas tiveram uma conversa real. Quando eu digo uma conversa real, não é cara a cara, não é por vídeo, é por e-mail. Uma conversa real sobre o Evangelho. Ou uma conversa real sobre alguma questão do ponto de vista bíblico, por aí fora. E nas redes sociais, que iniciaram em 2021, em fevereiro de 2021, então, mais de 1.570 e qualquer coisa pessoas enviaram-nos uma mensagem e 360 pessoas responderam-nos. Ou seja, houve 360 conversas reais. Se fizermos o somatório, estamos a falar de cerca de 810 conversas reais e 89 cursos em que as pessoas tiveram alguma interação. Terminaram o curso? Provavelmente não, ou nem todos, mas houve então uma conversa real sobre o Evangelho. Qual é que é o processo? Então, tal como um festival, tal como uma campanha evangelística, o que é que acontece? As pessoas têm que ser expostas ao Evangelho. Então, como é que as pessoas são expostas ao Evangelho e podem então responder ao Evangelho? Não é? Então, é o que falávamos, o pastor Robert no início falava sobre o site pazcomdeus.net, que então é um dos veículos que o Procurar Jesus usa para apresentar o Evangelho, e também isto de uma forma evangelística e de uma forma mais de passos para ir mais longe, passando aqui a expressão. Então temos o site Ir Mais Longe, onde há histórias de sucesso, onde é apresentado o Evangelho novamente, como encontrar uma igreja, como orar, por aí fora. Depois, nas redes sociais, então, isto foi lançado em 2021,
e há mais de 100 mil seguidores no Facebook nestas 3 páginas e mais de 5 mil seguidores no Instagram também nestas 3 páginas. Cada página está no Facebook e no Instagram. O Paz com Deus, então, das gerações acima, dos 40 para cima, para Portugal e países africanos de língua portuguesa. O Siga a Bússola, e então também uma grande novidade deste Ministério, que este Ministério já existe em Portugal há 10 anos, ou fez 10 anos em dezembro, mas no início de 2021 deixou de se focar apenas em Portugal e passou a focar-se na língua portuguesa. Okay? E então, o Siga a Bússola, então, para o Brasil especificamente, e levemente para gerações mais jovens, seja dos 30 até aos 18, mais coisa ou menos coisa, ou para baixo, para Portugal e países da África, países africanos de língua portuguesa. Então, as pessoas podem responder às redes, ao Evangelho ou ter acesso ao Evangelho através de qualquer uma destas plataformas e então depois eles recebem algum tipo de acompanhamento. Acompanhamento como? Através de conversas, e as conversas sejam por e-mail, através dos sites, ou das redes sociais com o Messenger, o Instagram e o WhatsApp. As pessoas podem contactar-nos diretamente através dos seus dispositivos. Os nossos voluntários usam então uma plataforma que é nossa, independente, que acaba por gerir todas as conversas e em que protege também os nossos voluntários quando estão a conversar com essas pessoas, protege a sua identidade e a sua privacidade. Também, então, os cursos que temos disponíveis são, então, o Conhecer Jesus, que é, então, um curso sobre os princípios básicos da fé cristã, como ler a Bíblia, como orar, como encontrar poder para viver como Deus quer e por aí fora, que é acompanhado por um dos nossos conselheiros ou mentores, como quisermos chamar, voluntários. Depois temos o curso Viver em Cristo. Aqueles que estiveram no Festival da Esperança e foram conselheiros ou participaram, viram aquele livrinho vermelho, que é um estudo indutivo sobre quem é Jesus, baseado no livro de João. Então, muito brevemente, quando digo muito brevemente, vai entrar em fase de testes ainda este mês, é o curso Sinais de Jesus, que é baseado também num filme baseado no Evangelho de João, que se chama Jesus, que está traduzido num monte de línguas, que muita gente usa como ferramenta de evangelismo, que nós vamos ter então um curso não mais discipulado, não mais como espaço a fé, mas um curso evangelístico que estará disponível, que também será acompanhado por um conselheiro, um mentor, que faz então o Conhecer Jesus. Depois disto, não é? Isto é tudo feito nas nossas plataformas, não é? Tudo através da casa dos nossos voluntários. Depois disto, qual é o desejo? E tenho o prazer de estar numa igreja parceira do Ministério Procurar Jesus, que é, temos um localizador de igrejas, não um repertório de igrejas, mas um localizador de igrejas comprometidas com o evangelismo, comprometidas com o discipulado, para onde depois encaminhamos estas pessoas. Quando as pessoas começam então a dar passos na fé e começam a expressar o desejo de mais alguma coisa, nós desafiamos as pessoas então a encontrarem uma igreja. Existe todo um protocolo baseado também nas leis do Regulamento de Proteção de Dados, que nos permite então encaminhar as pessoas. Não é apenas dizer, olha, está aqui os dados da igreja, vai lá. Não, não. Nós cuidamos da pessoa ao ponto de entregar à igreja os contactos e a igreja então entrará em contacto com as pessoas que falam connosco. Então, este é o processo. Responder às boas novas através dos sites ou das redes sociais, receber follow-up ou acompanhamento, e-mail, Instagram, Messenger, WhatsApp ou nos cursos, então ser ligado a uma igreja local. Isto é muito giro, mas eu gostava de vos contar algumas histórias. E gostava de contar-vos duas histórias. A história da Doris e a história do Cris. Então, a Doris, mais ou menos em 2011, 2012, era uma jovem rapariga com 20 e poucos anos, no início da sua vida adulta, completamente desesperada sem saber o que fazer. E eu gostava de vos fazer uma pergunta. Quantos de vocês já fizeram algum tipo de pesquisa no Google? Como fazer isto? Como fazer um bolo de chocolate? Quem já pesquisou como fazer um bolo de chocolate? Okay. Quem já pesquisou como desentupir o ralo da casa de banho? Eu já sabia. Ok? Então todos nós fizemos pesquisas na internet. E a Doris, por causa da forma como é que nós fazemos chegar a mensagem às pessoas, só ter um site muito bom ou ter umas redes sociais muito interessantes não chega. A verdade é que é necessário pagar-se para que isto chegue às outras pessoas. Não é? Nós podemos cantar muito bem, mas se não houver um microfone, há muita gente que não ouve. Não é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Então existe um trabalho criativo e com desafios enormes, porque cada vez mais esta publicidade para o Evangelho, para aquilo que tem a ver com a espiritualidade, está cada vez mais conotada.
Então, o que é que acontece? Nós temos uma equipa criativa que não apenas trabalha os conteúdos, mas trabalha também como é que isto vai chegar, a nível de publicidade. E por causa da forma como isto funciona, nós fazemos um target, temos como alvo as pessoas que fazem as perguntas às quais nós queremos responder. Então, a Doris pesquisa isto. Como tirar a minha vida? Okay? E a Doris encontra o site pazcomdeus.net em inglês, peacewithdad.net. Se lembrares que a Doris vive em Hong Kong. A primeira língua da Doris é chinês, mas ela sabe falar inglês. Então, clica no site e vê lá no cantinho do site a dizer assim, queres falar com alguém? Clica aqui. E está lá a bolha de chat. Okay? A bolha de chat no site e ela clica. Achou intrigante, então clicou. E começa a falar. E a Doris começa a conversar com a Janet. A Janet é uma senhora reformada, os seus 67 anos, que vive em Dallas, no Texas. E está... a Doris e a Janet começam a partilhar a vida. A Doris a partilhar a sua dor e aquilo que está a passar, e a Janet a partilhar amor e aquilo que Deus tem para lhe dar. Então, ao fim de algumas conversas, a Doris entrega a sua vida a Cristo e percebe que há uma forma diferente de viver. Ela entrega a sua vida a Cristo e é então encaminhada para um dos nossos cursos, o Conhecer Jesus. Ela faz o curso e nós nunca mais ouvimos falar sobre a Doris. Nunca mais. Mas, passados 9 anos, em 2020, à meia da noite, a Doris é acordada por Deus. A Doris agora tem uma vida completamente diferente. Ela vive em Taiwan, ou Taipei, aqueles que em português. Vive lá, é casada, evangelizou aquilo que vinha a ser o seu marido, são os dois batizados, têm 2 filhos, servem a Deus na igreja, são voluntários na igreja. A Doris é uma produtora de filmes profissional, conceituada. Então, a Doris é acordada à meia da noite e, por Deus, e Deus diz assim, volta onde tu me encontraste. E ele disse certo. Então a Doris volta, agora a pesquisa já é pazcomdeus.net ou peacewithdad.net, e a Doris então volta a entrar no site, volta a clicar na mesma bolha que tinha clicado 9 anos antes e diz, eu vim a Cristo, conta a sua história, vim a Cristo para este ministério, para fora, a minha vida é assim e Deus chamou-me para servir aqui. O voluntário, por acaso sabia o que é que estava a acontecer, sabia das notícias do ministério, disse, olha, ela explicou que a sua primeira língua era o chinês, ela disse, olha, o ministério em chinês está a começar agora. Tu gostavas de ter ouvido o ministério chinês? Então, neste momento, e quando falamos neste momento, nestes últimos 2, 3 meses, a Doris tem estado a produzir um vídeo, já está a usar a sua profissão, a produzir um vídeo para contar aos outros aquilo que Deus fez através da sua vida. Então, passados aqueles 35 dias, 2 meses, nós nunca mais ouvimos falar de Doris, até há muito pouco tempo. Não é? E eu já vos falar do Cris. O Cris, então, em agosto de 2021, quando estávamos, temos reuniões, estávamos no escritório, o Cris está a falar então com um dos nossos conselheiros e o Cris reage então a este post, no levemente, que dizia, se sentes muita ansiedade, se o teu passado não te sai da cabeça, se sentes culpa e não te consegues perdoar, se queres viver mais consciente de ti mesmo, fala connosco. E então, o Cris mandou-nos uma mensagem, não é? Porque na legenda da fotografia dizia, se tens algum destes sintomas, manda-nos uma mensagem. E o Cris disse assim, eu tenho os 4, e agora? Então, um dos nossos voluntários começa a conversar com o Cris e na conversa foi possível perceber que o Cris já tinha tentado suicidar-se várias vezes. O Cris diz então, mas então porquê é que nos mandaste mensagem? Porquê é que decidiste enviar-nos mensagem? Porque há qualquer coisa que me diz que há outra maneira de viver. Há mais alguma coisa, não pode ser só isto. Não pode ser só isto. Então nós pensamos o quê? Esta pessoa está no ponto para ouvir o Evangelho. A verdade é que o que é que o conselheiro fez? Apresentou-lhe o Evangelho. O plano de Deus para a sua vida. O que é que há de mais? E o que ele disse? Não é bem para mim. Não tenho a certeza. Não sei. Não, obrigado. E então o conselheiro desafia o Cris a ler Marcos 1. E no final de Marcos 1 há então a cura do leproso. Não é? E o Cris lê Marcos 1, de imediato lê Marcos 2 também e diz se Deus pode curar estas pessoas, porque tem a cura do paralítico de seguida, se Deus pode curar um leproso e um paralítico, pode então curar-me a mim também daquilo que eu estou a viver. Então ele decide entregar a sua vida a Cristo. Conversam mais um pouco sobre a oração, porque se pode orar por outros, se tem que orar aquilo todos os dias, como é que funciona, decide fazer o tal curso, e não apenas um, mas os 2 cursos que nós tínhamos disponíveis, termina o Viver em Cristo, quase que termina o Conhecer Jesus, e o Cris, vamos dizer, Cabo Verde, 30 e poucos anos,
agosto de 2021. Nunca mais ouvimos falar sobre o Cristo. Mas a verdade é que também durante 9 anos não tínhamos ouvido falar sobre Doris. E a verdade é que há 3 anos atrás, mais coisa ou menos coisa, a Janet, agora com os seus 73, 74, faleceu. Foi um cancro, acho eu. E durante os 7 anos que ela serviu, com este ministério, centenas de pessoas, tal como a Doris, conversaram com a Janet. A Janet aqui na Terra não fez ideia do que aconteceu com a Doris. Nós sabemos. Mas quando ela chegou lá acima, o Senhor pode dizer: servo bom e fiel. E com a glória do Senhor. Então, lá ela sabe. Nós podemos não saber o que é que acontece depois, mas Deus sabe. E quando lá chegarmos, saberemos o que é que aconteceu. Então, o que é que precisamos fazer? Ir. Queria deixar-vos então com... Tens só aí? Sim, é que deixámos o testemunho de um dos nossos conselheiros, o Richard. O Richard é um dos nossos conselheiros das redes sociais e em 2021 falou com mais de 300 pessoas. Ok? Olá a todos, meu nome é Richard. Sou um dos conselheiros voluntários do Procurar Jesus. E venho aqui vos contar um bocadinho então sobre o meu testemunho neste ministério. Deixa os olhos Estou há pouco mais de um ano. Tem sido algo muito abençoador na minha vida. Como um pai de 2 filhos e trabalhar num horário de 9 às 6 todos os dias, muito facilmente nós ficamos sem tempo. Ou melhor, gerenciar tempo às vezes é mais difícil e acabamos desperdiçando o tempo em muitas coisas que se calhar não são úteis. Então, sendo crente e sendo cristão, né, nós temos uma necessidade de partilhar, nós temos uma necessidade de falar aos outros a esperança que há em nós, ok? Mas muitas vezes com estes horários nós não conseguimos sair da nossa rotina diária para conhecer novas pessoas e assim então apresentar o Evangelho. Entretanto, aqui no Ministério Procurar Jesus, nós temos uma plataforma ao qual, nas redes sociais, seja nos diversos sites que nós apresentamos, nós temos pessoas procurando Jesus. Muitas delas não sabem ainda quem elas estão procurando. Tá? Muitas delas estão procurando paz, estão procurando esperança, estão procurando um significado para a sua vida. E sem elas saberem, elas estão procurando Jesus. Então nós, voluntários, nós estamos lá, na linha da frente, quando elas vêm falar, nós estamos lá para lhes então apresentar uma solução para todos os seus pedidos, uma solução para todos os seus problemas. Temos muitos problemas relacionais, problemas de saúde, problemas financeiros. E nós, com a palavra de Deus, nós conseguimos dar conforto a estas pessoas, esperança, paz, e acabamos por orar por elas. Só Deus sabe os resultados que nós teremos. Poderíamos então ter milhares de pessoas por ano, mas nós não conseguimos saber o impacto que elas têm. Mas com certeza as suas vidas estão sendo impactadas, tá? Por conselheiros tal e qual como eu, tá? Que conseguimos retirar um bocadinho do nosso tempo para dar uma pausa em sua vida. E assim fazendo, nós não somente estamos a ser fiéis ao nosso chamado, Deus nos chama, então Ele nos salva e Ele nos abençoa, e através desta bênção que Ele nos dá, desta capacitação, nós agora também fazemos aos outros. Então que o Senhor vos possa abençoar, ok? Possam orar por nós e se Deus colocar em vosso coração, juntem-se a nós. Juntem-se a nós, sejam fiéis àquilo que Deus vos deu e que Deus ricamente vos possa abençoar muito. Deus vos abençoe muito e tenham o resto de um bom dia. Já agora, eu não encomendei também isto ao Richard. O Richard não ouviu esta ministração, aquilo que eu partilhei, foi mesmo do coração dele. Eu perguntei-lhe: Richard, podes gravar um vídeo em que fale daquilo que significa para ti? O Richard trabalha numa renta-car, no Algarve. Ele é um dos nossos 3 conselheiros do Algarve. E as folgas dele são à quinta e à sexta. Quarta, quinta ou sexta. Então foi a forma que ele encontrou de continuar a servir a Deus. Ele está envolvido em pequenos grupos e por aí fora outras coisas na igreja, mas foi a forma que ele encontrou de servir a Deus. E como vos disse, ele falou com mais de 300 pessoas só em 2021. Ele serve desde o fim de 2020. Estava como conselheiro de e-mail, passou para conselheiro das redes sociais. Então, e é este desafio também do Richard, e o desafio que nós vos fazemos, é como é que vocês podem envolver com este ministério. Em primeiro lugar, orar. Ok? Orar porquê? Pelos voluntários das 7 línguas, pela equipa
que gere a língua portuguesa, pelas pessoas que são alcançadas online e para que o Espírito Santo realize a sua obra na vida destas pessoas que são alcançadas online. Se vocês forem a procurarjesus.net, e o professor Robert falou disso, e se precisarem de alguma informação é sempre em procurarjesus.net, há lá, se fizerem procurarjesus.net/orar, podem ver ao vivo que pessoas estão a tomar decisões nos sites e orar por essa pessoa. Okay? Tem havido muita gente do Médio Oriente, muita gente da Rússia, de Kiev. De Kiev então tem sido assim uma coisa incrível. E como vos disse, as 7 línguas: inglês, espanhol, chinês, português, árabe, russo, português, não tinha dito ainda, e linguagem gestual americana. Então, como é que se podem envolver-se como? Orando, podem também partilhar, e partilhar como? Em primeiro lugar, seguir a página do Procurar Jesus no Facebook, onde este não é um site, uma página evangelística, mas sim onde nós partilhamos informações do Ministério, deste Ministério que estamos a apresentar. Podem também seguir as páginas no Instagram ou no próprio Facebook. E eu tenho aqui, se vocês quiserem, depois no fim eu estarei ali mais à porta, graças a Deus não está a chover. Tenho aqui alguns exemplos, alguns posts das nossas redes sociais que podem servir também como evangelismo pessoal, se vocês quiserem usar. E brevemente estarão disponíveis também para encomenda no nosso site, se quiserem usar. Ok? Então podem fazer isto e podem dizer para os vossos amigos que não vieram hoje, dizer, pá, teve lá um senhor, um rapaz, ainda não sei, acho que ainda não foi nada, nem sei se é senhor, se é rapaz, pronto. Um jovem senhor, pronto, por causa das barbas, né? Se não tivesse barba é só jovem. Então estive a falar deste ministério e tal, e acho que era interessante para ti, podem fazer isso também. Outra oportunidade que têm é de poder contribuir. Então nós fizemos algumas contas e 3 euros de publicidade nas redes sociais é então o equivalente, ou em média, aquilo em que resulta, ou que dá resultado para uma conversa real sobre o Evangelho. Aquelas que falámos há pouco, não apenas aquelas que iniciam, não é? E que são respondidas uma vez por um dos nossos voluntários, mas conversas reais sobre o Evangelho, sobre a espiritualidade, sobre a vida e por aí fora. E então, isto não inclui aqueles que dizem, olha, como é que posso fazer download de alguma coisa? São conversas reais sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Então, se vocês quiserem, eu tenho aqui alguns formulários de débito direto que vocês podem colocar os vossos dados aqui e automaticamente o vosso donativo será dado pelo período que vocês definirem aqui e o valor que vocês definirem. Então, o desafio fica para que possam investir e porque nós fazemos, como vos dizia há pouco, publicidade para que isto chegue às pessoas. Se quiserem investir então em publicidade, não é para salários, não é para rendas, não é para água, para a luz, por aí fora, é mesmo para que o Evangelho possa chegar a outras pessoas. Ok? Então, e quarto, cumprir o ID de Jesus, não é? O vão de Jesus, e onde quer que estejam. Não é? E onde quer que estejam é através do vosso smartphone, na vossa sala como a Janet, na vossa pausa de almoço no escritório, ao fim do dia, no início do dia, no vosso profissional, seja como for. Se Deus vos está a chamar, então podem então envolver-se com este ministério, candidatar-se para perceber então se Deus realmente vos está a chamar e se são um bom fit, um bom encaixe para o ministério. Como é que isto funciona? Então, o website, novamente, procurarjesus.net, e clicar, isto é no telemóvel, uma gravação do telemóvel, é um bocadinho diferente no desktop ou no portátil, mas basicamente a mesma coisa. Clicar onde diz Involved, oportunidades para voluntários ou para conselheiros, e depois preencher o formulário, se assim entenderem. Então, depois deste tempo, e podem conversar um bocadinho comigo lá fora, se quiserem, podem visitar então procurarjesus.net, orar para ver se é isto que o Senhor realmente está a dizer a vocês, verificar os requisitos para voluntários que estão ali, que estão lá na página antes de preencher o formulário, e então preencher o formulário de interesse. Como é que isto funciona? É um processo um bocadinho demorado, porque nós entendemos que, e é um processo que tem vindo a ser usado há bastantes anos, um processo com princípios bíblicos que visa perceber quem é que estamos a colocar diante destas pessoas. Muito rapidamente, preencher o formulário de interesse, ter uma conversa com um dos nossos, normalmente sou eu, com um dos nossos cooperadores, para iniciar o processo. Se faz sentido avançar, então fazer uma candidatura. Depois de enviar a candidatura, se for aprovada, passa uma entrevista com mais algumas perguntas. Se a entrevista for aprovada, então há um pedido de referências, ou seja, de pessoas
idóneas, cristãs, que possam atestar o vosso caráter, nomeadamente uma delas, a figura pastoral da vossa vida, o vosso pastor, e 2 pessoas que não podem ser vossos familiares, têm que vos conhecer a mais de 6 meses, e, no fim, então, a apresentação do registro criminal ou dos antecedentes criminais, porque é um requisito legal. Em Portugal, quem trabalha com dinheiro ou crianças é uma obrigação, e para nós, por causa do escrutínio que a Associação Vila Grande tem sido alvo, garantir que colocamos, que temos todas, ou que exploramos todas as situações para garantir que a estes pequeninos de Jesus que vêm até nós entregamos apenas a pessoas idóneas que possam cuidar delas. Pronto, e basicamente é isto. Mas eu gostava ainda, antes de terminar, e a apresentação termina por aqui, falar-vos da Manahel. A Manahel é um nome estranho porque é um nome árabe. Okay? A Manahel vivia no centro de Bagdá. A Manahel é de Bagdá mesmo, vivia lá, era missionária durante 8 anos. E durante esses 8 anos, ela e o marido trouxeram a Cristo 2 pessoas no centro de Bagdá. Por causa da guerra, dos conflitos e tudo mais, eles viram-se obrigados a fugir para os Estados Unidos como refugiados, e chegam aos Estados Unidos e, passado alguns meses, a Manahel está furiosa com Deus. Está a amaldiçoar quase Deus, a dizer: Deus, mas porquê é que me trouxeste para aqui? Eu não falo a língua, as pessoas não querem olhar para mim, têm medo, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não consigo, eu preferia estar à morte, mas poder partilhar-te, poder falar de ti. E é aí que a Manahel, em resposta às orações que ela faz, encontra o ministério em árabe, e a Manahel então disse: foi preciso Deus tirar-me da minha terra para que eu pudesse falar de Jesus na minha terra. Então, por mês, 2 a 3 pessoas vêm a Cristo através da Manahel. E isto, ela já considera há quase 2 anos. Há neste momento, e a equipa do árabe e a equipa internacional já foram ao centro, a Bagdá mesmo, porque por causa das pessoas que vieram a Cristo no centro de Bagdá, essas próprias pessoas começaram um pequeno grupo, um grupo de crescimento, sozinhos. Descobriram-se umas às outras. E começaram um grupo de crescimento lá mesmo. Então, este é o impacto que está a acontecer. E ela diz mesmo: foi preciso Deus tirar-me da minha terra para poder alcançar a minha terra. Então, eu não sei o que é que Deus está a dizer, mas estas são as oportunidades. Se quiserem saber mais alguma coisa, estarei aí no final. Entretanto, vocês têm já ali alguém no processo de candidatura, ali o nosso Pedro Henrique de Paula, que eu agora já sei que te chamas de Paula. Então, ele sabe esse processo. Muito obrigado. Que Deus abençoe.